Nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender qualquer assunto em 4 passos, aplicando a técnica Feynman potencializada com o ChatGPT. A técnica Feynman é uma das técnicas de estudo mais conhecidas e é baseada na abordagem de estudo do físico Richard Feynman. Cientista de destaque do século XX e vencedor de prêmio Nobel, Feynman também era reconhecido por ser um excelente explicador. Tinha uma capacidade incrível de explicar conceitos difíceis de forma simples e acessível, tanto que recebeu o título de o grande explicador. A técnica Feynman é uma ferramenta poderosa de estudo, e depois desse vídeo você vai saber como utilizá-la para aprender profundamente um conceito, com ou sem uma IA para ajudar. Você pode aprender o nome de um pássaro em todas as línguas do mundo, mas quando terminar, não saberá absolutamente nada sobre o pássaro. Você só saberá sobre os humanos em diferentes lugares e como eles chamam o pássaro. Aprendi muito cedo a diferença entre saber o nome da coisa e saber a coisa de fato. Essa frase, atribuída a Feynman, que eu traduzi aqui livremente, reforça o ponto central dessa técnica, que é a ideia de que se você realmente aprender um assunto, você é capaz de explicá-lo para uma pessoa leiga ou para uma criança, que não sabe nada sobre ele. Explicar o assunto para uma pessoa leiga te força a simplificar e explicar os conceitos sem utilizar muitos termos técnicos. E isso demanda um conhecimento profundo sobre o assunto. Ou seja, te força a saber não só o nome do pássaro, mas saber o que o pássaro realmente significa. E é por isso que a técnica Feynman é tão poderosa. Ela te ajuda a aprofundar num assunto e a identificar as lacunas no seu conhecimento sobre ele. E aí você pergunta, gostei, mas como que eu aplico? E é aí que a gente vai para as etapas da técnica Feynman. A técnica Feynman é dividida em 4 etapas, mas antes de aplicar a primeira etapa, é importante 2 coisas. A primeira é que você escolha um assunto conciso. O ideal é que você consiga escrever tudo sobre ele em uma ou poucas páginas. A segunda é que você já tenha estudado, pelo menos inicialmente, esse assunto. Caso seja um assunto novo, estude ele antes. Depois disso, você está pronto para aplicar as 4 etapas da técnica Feynman. Na etapa 1, você vai escrever tudo o que você sabe sobre o assunto numa folha em branco. Na etapa 2, você vai ensinar uma pessoa leiga ou uma criança tudo o que você escreveu na folha. Aqui no caso, a gente vai usar o ChatGPT. Na etapa 3, você vai revisar para preencher as lacunas no seu conhecimento. Essas lacunas podem ser perguntas que a pessoa te fez e você não conseguiu responder, ou algum detalhe que você não tenha certeza ou não se sinta confortável ainda. Revise e busque novas fontes. Na etapa 4, você vai simplificar a explicação, substituindo termos técnicos e difíceis por analogias e explicações mais simples. Depois volte para a etapa 1 e repita o processo até ficar satisfeito com o resultado da explicação. Lembra que o objetivo aqui é construir uma explicação capaz de explicar para uma pessoa leiga as principais ideias sobre esse assunto. Agora vamos ver um exemplo prático. Eu vou aplicar a técnica Feynman para estudar sobre fotossíntese. E aqui, como eu já estudei o material, eu vou direto para a etapa 1, que é escrever. Nessa etapa, eu vou pegar uma folha em branco e eu vou escrever fotossíntese no topo. Depois disso, eu vou escrever tudo que eu sei sobre fotossíntese na folha. E aqui eu já vou organizando as ideias, pensando na explicação que eu vou ter que fazer na próxima etapa. Essa etapa é o coração da técnica Feynman. E é aqui que a gente vai colocar à prova os conhecimentos que a gente aprendeu sobre o assunto, explicando para uma pessoa leiga, que nesse caso a gente vai usar o ChatGPT. E aqui eu vou utilizar o aplicativo do ChatGPT para celular, porque eu quero fazer uma explicação via áudio, para simular uma conversa falada. E o aplicativo, no celular, eu consigo gravar meu áudio direto nele, e ele converte automaticamente de áudio para texto para enviar no chat, o que facilita bastante a nossa vida. E caso você tenha alguma dúvida sobre como instalar o aplicativo no celular, eu gravei um vídeo aqui no canal que ensina exatamente isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora, com o aplicativo aberto, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o modelo GPT-4, que é o melhor modelo que eu tenho acesso hoje, mas você pode utilizar qualquer modelo que você tiver acesso. E a partir de agora, eu vou interagir com o aplicativo apenas via áudio, através do microfone aqui embaixo. E o primeiro comando ou prompt que eu vou passar para ele é justamente explicando o que eu espero que ele faça. Vai ficar mais ou menos assim. Considerando a técnica Feynman de estudos, assuma o papel de uma pessoa leiga no assunto
assunto fotossíntese. Vamos simular a etapa de explicação. Eu vou fazer a explicação sobre o que é fotossíntese e você vai perguntar sobre o que está muito difícil, confuso ou faltando na minha explicação. Vamos ficar nesse ciclo de perguntas e respostas até você ter feito todas as perguntas necessárias. O objetivo é preencher as lacunas no meu conhecimento sobre fotossíntese. Importante, faça uma pergunta por vez de forma iterativa. E ao final, depois de ter feito todas as perguntas, revise a nossa conversa e crie uma lista de tópicos que preciso rever ou aprofundar baseado nas minhas respostas não satisfatórias. Faça um resumo sobre o que você entendeu da tarefa e em seguida vamos iniciar a conversa. E agora ele está convertendo de áudio para texto. E depois do texto convertido, ele coloca aqui na caixa de mensagem, onde a gente pode editar caso tenha saído alguma palavra errada, por exemplo. Eu vou assumir que está correto e vou clicar na setinha azul aqui do lado. E aí ele está fazendo um resumo da tarefa, que eu pedi para ele fazer isso no comando inicial. E agora ele pede para começar a explicação sobre fotossíntese. E agora, baseado na folha que eu escrevi na etapa 1, eu vou começar com a explicação sobre fotossíntese. Vai ficar mais ou menos assim. Fotossíntese significa síntese a partir da luz. É um processo químico de produção de alimento que ocorre em organismos fotossintetizantes. Esses organismos conseguem capturar a luz solar para produzir o próprio alimento. Por exemplo, todas as plantas realizam fotossíntese e isso acontece dentro de estruturas chamadas cloroplastos, que ficam dentro das células da planta. Nos cloroplastos, temos um pigmento verde chamado clorofila. Esse pigmento é quem captura a energia solar que dispara uma sequência de reações químicas. Essas reações consomem gás carbônico e água e produzem glicose e oxigênio. A glicose é utilizada como alimento e oxigênio é liberado para o ambiente. E essa é a primeira explicação que eu fiz para ele sobre fotossíntese. Ele converteu de áudio para texto e eu já estou mandando aqui. E a resposta dele, entendi. Porque somente a clorofila, que é verde, é capaz de capturar a energia solar. Existem outros pigmentos que podem fazer isso ou é exclusivo da clorofila? Eu não tenho a mínima ideia, então eu vou falar que eu não sei. Boa pergunta, eu não sei. Tudo bem, você mencionou que a fotossíntese consome gás carbônico e água. De onde exatamente a planta obtém o gás carbônico e a água para esse processo? Essa aqui é um pouco mais fácil. O gás carbônico é obtido do ar e a água vem das raízes, ou seja, a planta absorve a água do solo através das raízes. Ok, e como essa água e gás carbônico são transportados até os cloroplastos, onde ocorre a fotossíntese? Como eles chegam até lá? E aqui no final, o ChatGPT fez um resumo dos tópicos que ele acredita que eu preciso aprender ou revisar. O primeiro, pigmentos na fotossíntese. O segundo, transporte de recursos até os cloroplastos, vasos transportadores, armazenamento de glicose, processos noturnos das plantas. É importante notar que isso aqui, essa lista, é apenas uma sugestão. E a gente pode adaptar de acordo com aquilo que a gente acha que a gente precisa aprender, se aprofundar mais ou não. Como eu não falei para o ChatGPT o porquê que eu quero aprender isso é muito importante, né? Quando a gente está estudando uma coisa, geralmente a gente está estudando por dois motivos. Ou porque a gente quer utilizar essa coisa para chegar em algum lugar, para fazer uma prova, para ficar melhor no trabalho ou alguma coisa do tipo. Ou a gente quer aprender pelo prazer de aprender, né? Tipo, a gente não sabe exatamente como que a gente vai usar aquele conhecimento, mas a gente quer aprender aquilo. Caso você tenha um objetivo, e vamos supor que esse objetivo seja passar no vestibular, é muito importante colocar isso no prompt inicial. Então, falar, olha, o objetivo aqui é eu aprender tudo sobre esse assunto, no caso aqui, fotossíntese, com base no vestibular tal, por exemplo, com base na FUVEST. E daí ele vai fazer perguntas mais direcionadas. E essa lista de tópicos, então, eu vou utilizar na próxima etapa. E é aqui que eu vou utilizar como base aquela lista de sugestões de tópicos que ele passou na etapa anterior para mim estudar. E essa é só uma sugestão mesmo. Pode ser que tenha alguma coisa que ele tenha sugerido que não faz sentido eu estudar, e pode ser que faça sentido eu acrescentar mais coisa nessa lista. O objetivo aqui é construir uma lista de tópicos que eu preciso revisar para deixar a minha explicação mais robusta e mais completa. E daí, de posse dessa informação, a gente pode ir atrás de sites confiáveis, ou materiais, ou livros, que sejam fontes confiáveis no assunto
clorofila. Aí você pode perguntar, eu posso utilizar o ChatGPT para estudar, para fazer esse estudo? Você até pode, porém é importante que você cheque essa informação em alguma fonte confiável. Isso é importante porque até mesmo o próprio ChatGPT deixa uma mensagem embaixo ali na barra de pesquisa falando que ele pode produzir informações erradas no que se refere a pessoas, lugares e fatos. Então por isso que é importante checar se você está estudando alguma coisa direto no ChatGPT em alguma fonte confiável. Beleza, aí depois de eu ter estudado todos esses tópicos, eu anoto cada um dos pontos que eu estudei naquela folha de explicação e aí eu vou utilizar ela na etapa 4. Nessa etapa, a gente vai simplificar a nossa explicação. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os termos técnicos e complicados que a gente utilizou durante a explicação e substituir ou adicionar uma explicação mais simples. Por exemplo, eu utilizei o termo cloroplasto e estômatos. Eu poderia adicionar uma explicação mais simples sobre a estrutura, localização, além da função de cada um deles. Uma outra estratégia poderosa é a utilização de analogias. Por exemplo, eu poderia ter feito uma analogia da fotossíntese com o preparo de uma refeição. Pego os ingredientes, coloco numa panela, ligo o fogo e depois de um tempo tenho uma refeição. Na fotossíntese, os ingredientes são gás carbônico e água, que são colocados numa panela que é o cloroplasto. O fogo é a luz solar e o fundo da panela é a clorofila, responsável por capturar a energia do fogo e passar para os ingredientes dentro da panela. Os ingredientes se misturam, produzindo o prato principal, que é a glicose, e o vapor do cozimento, que é o oxigênio. Essa analogia pode ajudar muito na explicação de um tema. E depois de adicionar essas simplificações na explicação, a gente volta para a etapa 1 e repete esse ciclo até ficar satisfeito com a explicação. Um excelente exercício agora é você tentar aplicar essas etapas para aprender algum conteúdo. E vale lembrar aqui que existem várias técnicas de estudo. A técnica Feynman é apenas mais uma delas, que pode ser muito útil em algumas situações, mas não tão útil em outras. Por exemplo, ela é especialmente útil quando você quer aprender os conceitos. Mas se você estiver aprendendo fatos, nome dos estados e suas capitais, por exemplo, talvez uma outra ferramenta seja melhor. Mas o importante aqui é testar e ver se a ferramenta faz sentido no seu caso ou não. E por fim, esse é o resumo da técnica. Escrever, explicar, revisar, simplificar. E repete esse ciclo até você se sentir satisfeito com a explicação. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, e se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um like que isso ajuda demais. Também aproveita e dá uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, que você também vai gostar. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!